Até aqui nós vimos, né, funções, variáveis aleatórias multidimensionais formadas, né, pela combinação de variáveis aleatórias discretas. Agora nós vamos ver com as variáveis aleatórias contínuas, tá? Então vamos considerar aqui as variáveis aleatórias x e y, que nesse caso aqui elas são contínuas. E nesse caso dizemos que a distribuição conjunta dessas variáveis ela vai ser caracterizada por uma função que é chamada de função densidade conjunta de x e y. E elas basicamente satisfazem as mesmas condições que as funções de densidade e de probabilidade de uma variável aleatória, tá? Então quer dizer que para todo x e y, né, pertencente ao domínio da função f, o f de x, y ele tem que ser sempre maior ou igual a zero. A integral de f de x, y na variável y e depois a integral na variável x, ou seja, essa integral dupla, né? Ela tem que ser igual a 1, sempre no intervalo, né? De menos infinito a mais infinito. Tá? E por fim, a probabilidade de x está no intervalo AB e y está no intervalo CD, ele tem que ser o quê? A integral definida, né? De C a D, de f de x, y, dy, e a integral de A a B, né? De f de x, y, dx, né? Ou seja, essa integral dupla aqui também. Então, vejamos aqui o exemplo 1. Suponha que f de x, y é igual a 4xy, com x entre 0 e 1 e y entre 0 e 1. E aí quer que calcule a probabilidade de x ser menor ou igual a 1 meio e y ser menor ou igual a 1 meio. Para entendermos bem o comportamento, né, o que é essa função densidade conjunta de x e y, vamos dar uma olhada aqui no GeoGebra, tá? Então, nessa janela aqui que vocês estão observando, é o domínio. Veja que o x está indo aqui, ó, de 0 até 1 e o y está indo de 0 até 1. Então, quer dizer que o domínio, né, considerado nessa função de densidade conjunta, né, que é 4xy, é esse quadrado, é toda a região desse quadrado aqui, tá? E a superfície gerada pela função 4xy, né, sobre esse domínio aqui, é essa superfície aqui. Bom? Então, significa dizer que a integral dupla, né, da função f de xy, com y indo de 0 a 1 e x indo de 0 a 1, é o volume, né, entre essa superfície e esse quadrado aqui que vocês estão vendo, que é esse daqui, né? Está aqui no espaço, que é o domínio. Esse volume todo aqui é 1. Então, quando ele quer saber qual é a probabilidade de x estar entre 1 meio e y estar entre 1 meio, então quer dizer que estamos procurando o volume desse sólido que está sob essa região vermelha aqui, tá? Vou girar aqui que aí vocês vão visualizar melhor. Tá vendo? Tá aqui, ó, a região vermelha. Então a gente quer saber qual é o volume dessa figura, né, desse sólido, né? O volume entre essa superfície e essa região vermelha aqui. Então, esse volume vai ser a probabilidade de x ser menor que 1 meio e y ser menor do que 1 meio. Vejamos aqui, né? Então, o primeiro passo é mostrar que essa integral aqui, né? A x indo de 0 a 1, a integral de y indo de 0 a 1, de f de xy, né? Que é 4xy dy dx, né? Então, primeiro a gente vai integrar em relação a y. Então, eu posso escrever ele dessa forma aqui, né? A integral de 0 a 1 de 4x da integral de 0 a 1 y dy dx, né? Então, a integral de y é y ao quadrado sobre 2, né? Então, isso aqui vai ficar a integral de 0 a 1 de 4x vezes y ao quadrado sobre 2, variando de 0 a 1. Agora vai ficar aqui dx, né?
Nesse caso aqui, se eu substituir y por 1, fica 1 meio. E se eu substituir y por 0, dá 0, né? Então, no final aqui fica 4x sobre 2, né? Então, vai ficar a integral de 0 a 1 de 4x sobre 2 dx, né? Aqui eu posso simplificar, fica só o 2x, né? E esse 2 eu posso colocar fora da integral. Então, vai ficar 2 integral de 0 a 1 de x dx. E aí fica 2x ao quadrado sobre 2, variando de 0 a 1, né? Onde eu posso cortar 2 com 2 e ao calcular o x ao quadrado, né? De 0 a 1, ele vai dar 1. Tá? Então, dessa forma, a gente já mostra que o f de xy ele pode ser a função densidade conjunta das variáveis x e y. Agora, vamos calcular a probabilidade de x ser menor ou igual a 1 meio e y ser menor ou igual a 1 meio, né? Como x e y, né, a função está definida, né? A função densidade conjunta, ela está definida para x entre 0 e 1 e y entre 0 e 1. Então, essa probabilidade que eu estou procurando é o mesmo que fazer, né? 0 menor ou igual a x, menor ou igual a 1 meio, e 0 menor ou igual a y, menor ou igual a 1 meio, né? Então, vai ficar a integral de 0 a 1 meio da integral de 0 a 1 meio de 4xy dy dx, né? E aí eu tenho a integral de 0 a 1 meio de 4x vezes y ao quadrado sobre 2, porque eu integrei primeiro em relação, né, a y, no intervalo de 0 a 1 meio, que, né, aqui eu posso cortar, né, 4 e 2, fica só o 2x. Então, vai ficar a integral de 0 a 1 meio de 2x vezes... Aí, quando eu substituo, né, y por 1 meio, fica 1 quarto, né? Fica 1 meio ao quadrado, fica, então, 1 quarto. Tá aqui 1 quarto. Aí, eu corto aqui, dx. Bom, então, no final, eu tenho a integral de 0 a 1 meio de x sobre 2 dx, né? E aí, agora eu vou integrar em relação, né? Fazer a integral em relação a x agora. Aí vai ficar x ao quadrado sobre 4, variando de 0 a 1 meio. Então, vai ficar, né? Substituindo x por 1 meio, né? Fica 1 quarto. Então, vai ficar 1 quarto vezes 1 quarto, que dá 1 16avos, né? Tá? Então, quer dizer que a probabilidade de x estar entre 0 e 1 meio e y também é de 1 16avos. E agora vamos ver a distribuição uniforme sobre uma região plana. Então, se a densidade f de xy, né, ela sempre for positiva numa região R qualquer do plano, né, xy, e dizemos então que uma variável aleatória, né, é uniformemente distribuída sobre essa região R se o f de xy, que é a função densidade conjunta, for igual a 1 sobre a área dessa região R, né? Para todos xy pertencentes ao R2, teria que estar R2, e f de xy vai ser igual a 0 para todos os pontos fora dessa região. Certo? Então, essa região pode ser qualquer figura plana, né? Pode ser um retângulo, pode ser uma circunferência. Bom? Então, o importante é você ter como encontrar a área dessa região e se a função densidade conjunta for o inverso da área dessa região, então, dizemos que a variável aleatória conjunta, né, xy, ela é uniformemente distribuída sobre a região R. Então, vamos considerar aqui esse exemplo 2. Ele diz que suponha que uma variável aleatória, né, xy, ela seja uniformemente distribuída
no quadrado Q. E aí ele quer que determine o f de xy, né? A função de densidade conjunta. Está bem pequenininho, mas aqui é 1 e aqui esse ponto é 1, tá? Então, esse eixo vermelho representa o eixo x no espaço. O eixo verde é o eixo y, né? Aqui é x e aqui é o y, né? Então, veja que o domínio é uma região que, na verdade, é um quadrado, né? É uma região quadrada. Então, a área, né? A área da região R, ela vai ser, né? O intervalo do x, que é de 0 a 1, né? Então fica 1 menos 0, vezes a área da região y também, que é de 0 até 1. Então fica 1 menos 0 e no final dá 1, né? Então nesse caso, o f de xy, ele vai ser igual a 1. E de fato, né? Se nós fizermos a integral aqui, né? De 0 a 1, a integral de 0 a 1 de dy dx, né? Bom, a integral de dy é y, né? Então fica a integral de 0 a 1 de y, que vai variar de 0 a 1 dx, né? E esse y de 0 a 1 vai dar 1, né? Então fica a integral de 0 a 1 de dx, que é igual a x, né? De 0 a 1 e dá 1, tá? Então, dessa forma a gente mostra então que o f de xy é a função densidade conjunta da variável aleatória xy, que está uniformemente distribuído no quadrado Q, né? Inclusive, só uma correção, aqui eu botei R, mas é Q, né? A área de Q. Agora vamos definir as densidades marginais. Então vamos considerar aqui a variável bidimensional, né? xy, cuja função de densidade de probabilidade conjunta aqui é o f de xy, né? Então definimos a densidades marginais de x e y como sendo o seguinte. Aí aqui a leitura né? A função densidade marginal de x, ele vai ser a integral da função f de xy em relação a y. Já a função densidade marginal de y, você vai integrar o f de xy em relação a x. Tá? Então, não façam confusão. Vocês querem a densidade marginal de x, você integra o f de xy em relação a y. Se vocês querem a densidade marginal da variável y, então vocês vão integrar em relação a x. Tá? Que aí dessa forma vocês anulam, né? No caso, a densidade marginal de x tem que ser uma função apenas na variável x. Então, por isso que você tem que integrar em relação a y o f de xy, tá? A função densidade marginal de y tem que ser uma função em y. Por isso que você tem que integrar o f de xy em relação a x. E assim vai ficar só o y. E aqui vem uma relação de independência. Tá? Então, é possível provar, né? Ou melhor, dizemos, né, que as variáveis aleatórias x e y, né, elas serão independentes se, né, o f de xy, que é a função densidade conjunta, ela é igual ao produto das densidades marginais, tá? Ou seja, o f de xy aqui, ele vai ser igual à densidade marginal de x vezes a densidade marginal de y para todo xy do domínio de f de xy. Exemplo 3, considerando a VA xy, né, com densidade conjunta f de xy igual a 2x sobre y, aonde x pertence, né, ao intervalo de 0 a 1 e y pertence ao intervalo de 1 até o número e, né? Então ele quer as densidades marginais de x e de y. Então temos aqui o seguinte, que a função densidade marginal de x, ele vai ser a integral
No caso, o y está indo de 1 até E, de 2x sobre y, dy, tá? Como eu quero a densidade marginal de x, eu vou integrar então o f de xy em relação a y, tá? Aí lembrando, no caso aqui o 2x, como está sendo, estou calculando a integral em relação a y, então esse 2x é como se fosse uma constante, né? Então eu posso até escrever ela assim, né? Ficar 2x integral de 1 a e de 1 sobre y dy, né? Isso aqui vai ficar 2x, a integral de 1 sobre y é o ln de y, né? Então vai ficar vezes o ln de y, isso aqui, né? Variando de 1 até e, né? Então vai ficar 2x vezes o ln de e menos o ln de 1. O ln de e é 1 e o ln de 1 é 0, né? Então, fica, aqui vai dar 1, né? Essa diferença aqui. Ele vai ser apenas o 2x. E agora vamos ver a função densidade marginal de y em relação a y, né? Então, aqui a gente vai integrar em relação a x. O x está definido no domínio de 0 a 1, de 2xy, né? 2x sobre y dy. Então, isso aqui eu posso escrever como 1 sobre y vezes a integral de 0 a 1. Melhor, eu podia até botar do 2 aqui, né? De 0 a 1 de x dx, né? Então, aqui vai ficar 2 sobre y vezes a integral de x é x ao quadrado sobre 2, né? Então, fica x ao quadrado sobre 2 de 0 a 1, né? Então, fica 2 sobre y. No caso aqui eu poderia até cortar, né? 2 com 2 aqui. Aqui fica só 1, né? Vezes, aí vai ficar 1 ao quadrado menos 0 ao quadrado, né? 1 ao quadrado menos 0 ao quadrado dá 1. Então, a densidade marginal de y é igual a 1 sobre y, né? E aí observem aqui que o f de xy ele é igual à densidade marginal de x vezes a densidade marginal de y. Né? Densidade marginal de x é 2x vezes a densidade marginal de y, que é 1 sobre y. Né? Então fica 2x sobre y. Então, nessa questão, além da gente calcular as densidades marginais, né, de x e y, a gente também prova que as variáveis aleatórias x e y, elas são independentes. Exemplo 4. Considere que as variáveis x e y, né, com densidade conjunta, né, f de xy igual a e elevado a menos x menos y, onde x é maior que 0 e y é maior que 0, né? Então, temos que mostrar que o f de xy que x e y são independentes, né? Então, para provar que, né, x e y são independentes, né? Vamos botar assim: se a densidade marginal de x vezes a densidade marginal de y, né? Então, vamos calcular essas densidades marginais e ver se o produto delas é igual a e elevado a menos x menos y, né? Então, vamos ver aqui a densidade marginal de x primeiro, né? Então, a gente vai fazer assim, a integral, no caso de 0 até o infinito, de e elevado a menos x menos y dy, né? Então, eu posso até colocar o e elevado a menos x vezes a integral de 0 ao infinito de e elevado a menos y dy, né? Só para lembrar, né? E elevado a menos x menos y, né? Propriedade da potência, ele é igual a e elevado a menos x vezes e elevado a menos y, tá? Dessa forma, vamos integrar, né,
a integral de e elevado a menos y, né? Então, e elevado a menos y, ele é igual a e elevado a menos x vezes menos e elevado a menos y, né? Variando de 0 ao infinito. Então, isso aqui vai ser igual a e elevado a menos x vezes, aí eu tenho, né? Menos o limite, né, de y tendendo ao infinito de e elevado a menos y, né? Menos e elevado a menos 0, né? No caso aqui ele fica um menos aqui na frente, né? Então vai ficar mais aqui, né? Esse limite aqui ele vai tender a 0, né? E e elevado a menos 0, e elevado a menos 0 é 1. Então no final nós temos que a densidade, né, a função densidade marginal de x, ele vai ser apenas e elevado a menos x. Bom, de forma análoga, de forma semelhante, né, podemos mostrar que a função densidade marginal de y, ele vai ser igual a e elevado a menos y, tá? É o mesmo cálculo ali, substituindo x por y, tá? Então, dessa forma, nós temos que a função densidade marginal de x vezes a função densidade marginal de y, ele vai ser e elevado a menos x vezes e elevado a menos y, que é igual a e elevado a menos x menos y, né? E isso é exatamente a função densidade conjunta de xy, ok? Então, logo, x e y são independentes. Então, dessa forma, a gente responde, na verdade, o exemplo 4. Por fim, temos o exemplo 5, né, que é para calcular o coeficiente de correlação de x e y se a densidade conjunta entre elas é xy igual a x mais y, né? Onde x está entre 0 e 1 e y também está entre 0 e 1. Então, só para lembrar, o coeficiente de correlação, né, que é o ρ de xy, ele vai ser quem? Ele vai ser a covariância de xy sobre o desvio padrão de x vezes o desvio padrão de y. E aí lembrando que a covariância entre x e y, ele vai ser a esperança de x vezes y menos a esperança de x vezes a esperança de y. O desvio padrão de x, ele é a raiz quadrada da variância, né? E aí lembrando que a variância de x, bem como a variância de y, né? Então, ele vai ser a esperança de x ao quadrado menos o quadrado da esperança de x, né? Obter esses resultados aí, né? Para a gente poder encontrar o coeficiente de correlação. Então, o primeiro passo é calcular a esperança de x, né? Para a gente utilizar a esperança de x, a gente teria que ter a função densidade de x. Só que o que nós temos é a função densidade conjunta, tá? Então, a função densidade de x, na verdade, é a função densidade marginal da variável x. E essa função a gente sabe encontrar, né? Então, temos que a função densidade marginal de x, ele vai ser a integral, né? No caso, como o y está de 0 a 1, né? 0 a 1, da função x mais y, dy, né? E essa integral aí vai ficar x vezes y mais y ao quadrado sobre 2. Isso aqui variando de 0 a 1, né? No caso, se eu substituir y por 0, aqui dá tudo 0, né? Então, só vou substituir por 1. Então, a função densidade marginal de x, ele vai ser x mais 1 sobre 2.
Bom, então, já temos a função densidade marginal de x. Agora vamos encontrar de y, né? Na verdade, a de y você encontra de forma semelhante, né? Então, porque vai ser a densidade marginal de y, que é a integral de 0 a 1 de x mais y, só que agora vai ser dx, né? Então, eu não vou repetir aqui essas anotações porque é o mesmo processo, só que substituindo y por x, né? Então, temos que a densidade marginal de y, ele vai ser y mais 1 meio. Agora que nós já achamos a densidade marginal de y e de x, podemos calcular a esperança de x e a esperança de y, né? Então, a esperança de x, ele vai ser a integral de 0 a 1 da densidade marginal de x, né? Que vai ser x mais 1 meio dx. Esqueci de botar aqui, né? X vezes isso aqui. Então, isso aqui vai ficar a integral de 0 a 1. Aí, fazendo a distribuição, eu tenho x ao quadrado mais x sobre 2, né? Dx. Aí, aqui vai ficar x ao cubo sobre 3 mais x ao quadrado sobre 4, variando de 0 a 1. Se eu substituir x por 0, dá tudo 0, né? Então vai ser só 1. Então fica 1 ao cubo, que dá 1 sobre 3, e 1 ao quadrado, que dá 1 sobre 4, né? Então fica 1 quarto. Então, dessa forma, temos que a esperança de x, ele vai ser 7 dozeavos, né? Bom, como y tem a mesma função de densidade marginal que x e também está definido no mesmo intervalo, então fica claro que a esperança de y é igual à esperança de x, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, que a esperança de y também é igual a 7 dozeavos. Aí vamos agora calcular a esperança de x ao quadrado, né? Então, a esperança de x ao quadrado, e também vai ser igual à esperança de y ao quadrado, tá? O mesmo valor. Então, ele vai ser igual à integral de 0 a 1 de x ao quadrado vezes a densidade marginal de x, né? Que é x mais 1 meio dx. E vai ficar, né? Fazendo distribuição, vai ficar x ao cubo mais x ao quadrado sobre 2 dx. E aí temos, né? X à quarta sobre 4 mais x ao cubo sobre 6, né? No intervalo de 0 a 1. E aí, se eu substituir x por 0, dá tudo 0, né? Então, vai ficar 1 quarto mais 1 sexto, né? Aí, o MMC de 4 e 6, que dá 12. E aí, eu tenho, né, que vai ficar 3 mais 2, 5, né? 5 dozeavos, tá? Então, essa é a esperança de x ao quadrado. E a esperança do y ao quadrado também é essa, né? Vai ser 5 dozeavos. Agora, nós já temos condições de calcular as variâncias, né? Então, a variância de x, como a esperança de x e a esperança de x ao quadrado são iguais à esperança de y e a esperança de y ao quadrado, respectivamente, então as variâncias de x e y também são iguais, né? Isso aqui são iguais, né? Então, isso aqui vai ser igual, né? A esperança de x ao quadrado, que é 5 dozeavos, menos o quadrado da esperança de x, né? E a esperança de x foi 7 dozeavos ao quadrado, né? Então, isso aqui vai ficar 5 dozeavos menos 49 144 avos, né? Então, o MMC de 12 144 é o próprio 144. E aí eu tenho, né? 144 por 12 dá 12, que vezes 5 dá 60. E aí eu tenho 60 menos 49, né? E dá 11, né? Então, fica 11 144 avos. Logo, quem vai ser o desvio padrão?
é a raiz quadrada desse valor, né? Então, temos que o desvio padrão de x é igual ao desvio padrão de y. Isso aqui é igual a raiz quadrada de 11 sobre 144, né? E fica a raiz quadrada de 11 sobre 12, né? Pronto. Já achei os desvios padrão, né? Agora falta a gente encontrar a covariância, né? E aí, para o cálculo da covariância, voltando aqui, é necessário a gente encontrar, primeiro, quem é a esperança de xy. Agora vamos calcular aqui a esperança de xy, né? Então vai ser a integral de 0 a 1 da integral de 0 a 1 de x vezes y. E agora eu utilizo uma função de densidade conjunta de x e y, né? E nesse caso aqui, que foi dado na questão, é x mais y, tá? Dx, dy, dx, né? Então, eu vou integrar primeiro em relação a y e depois em relação a x, né? Então, esse fator x aqui, né? Esse primeiro fator aqui, eu posso até colocar ele fora dessa primeira integral, já que ele é tratado como uma constante aqui, né? Então, isso aqui vai ficar assim, ó, integral de 0 a 1 de x vezes, né? A integral, e aí eu faço a distribuição 0 a 1 de xy mais y ao quadrado, dy dx, né? E aí, calculando essa integral, nós vamos ter aqui, né, a integral de 0 a 1 de x vezes. Aí aqui vai ficar xy ao quadrado sobre 2 mais y ao cubo sobre 3, né? Isso daqui variando de 0 a 1, agora dx. E aí nós temos a integral de 0 a 1 de x. Aí vejam que aqui, se eu substituir y por 0, dá tudo 0, né? Então, vou calcular então o valor numérico dessa expressão para y igual a 1. Ou melhor, a nova expressão, né? Para y igual a 1. Então, dessa forma vai ficar x sobre 2 mais 1/3, né? Dx. E aí, fazendo a distribuição, nós temos, né, de 0 a 1, x ao quadrado sobre 2 mais x sobre 3 dx. E agora a gente calcula essa integral, né? Determina, né? Aí vai ficar x ao cubo sobre 6 mais x ao quadrado sobre 6 também, né? Aqui variando de 0 a 1. Então, vai ficar 1/6 mais 1/6, né? Então, dessa forma, nós temos que a esperança de x vezes y é igual a quem? É 1/6 mais 1/6, que dá 2/6, que é 1/3, né? Pronto. Agora, a gente já tem os elementos para calcular a covariância, né? Então, a covariância entre x e y, né? A covariância é a esperança de xy, que é 1/3, menos a esperança de x vezes a esperança de y, né? Então, a esperança de x e de y é 7/12. Então, fica menos 7 sobre 12 vezes 7 sobre 12. Aí dá 1/3 menos 49, 144 avos. O MM entre 13 e 144 é 144. E aí temos que 144 dividido por 3, ele dá 48 menos 49, né? Então, a covariância aqui vai ser 1 sobre 144, tá? Então, agora vamos calcular o coeficiente de correlação entre x e y. Ele vai ser a covariância, que é 1 sobre 144,
dividido pelo desvio padrão de x e o desvio padrão de y, né? Que foi 11 sobre 12 vezes a raiz quadrada de 11 sobre 12, né? Então fica 1 sobre 144, que é o numerador, dividido por 11 sobre 144, né? Que é o denominador. Então, assim temos 1 sobre 144 vezes 144, lembrando que aqui é negativo, né? É negativo, sobre 11. Então, cortando aqui, né? O resultado vai ser menos 1 sobre 11, tá? Então, esse é o coeficiente de correlação entre as variáveis x e y. Vamos ver agora como determinar a densidade condicional de x dado um valor para y, né? Então, definida aqui, né, por f de x dado y, né, de x dado y aqui, só para ficar claro, né, aqui embaixo na descrição ele representa a variável aleatória e esse x barra y, né, esse x ele representa a variável, que a variável aleatória x aqui assume, e esse y representa o valor que foi dado para a variável aleatória y, tá? Então, a função densidade de x dado um valor a y, ele vai ser a densidade conjunta de x e y dividido pela densidade marginal de y, tá? Aonde a função densidade marginal de y tem que assumir valores maiores que zero, tá? E aí, se você quiser também a densidade condicional de y dado um x, né? Aí aqui é só inverter, né? Então fica a densidade de y dado x, ele é igual à função densidade conjunta de x e y dividido pela função densidade marginal de x, tá? E aí agora temos esse exemplo, né? Suponha que a densidade da variável conjunta, né, xy, seja dada por essa função densidade aí conjunta, né? Sendo que aí aqui fica esse destaque, né? O x ele vai variar de 0 a 1 e o y vai variar de 0 até 1 menos x, tá? E aí ele quer que determine a densidade condicionada das variáveis x e y. Então, primeiro passo aqui, vamos começar com a função densidade condicionada de x, né? Então, temos aqui o seguinte, que a função de densidade de x dado o y, e aí eu tenho, né, a variável x dado um valor de y, né? Então, ele vai ser a função densidade conjunta de x e y dividido pela função densidade marginal de y, né, de y, né? E aí aqui nós temos que pensar no seguinte, temos que x ele é a variável que vai de 0 a 1 e y ele vai de 0 a 1 menos x, né? Então, o maior valor, né, no caso o intervalo que y pertence, ele depende do valor de x. Então, vamos dar uma olhada aqui no gráfico, né, da região aonde podemos utilizar os pontos x e y aqui para esse caso, né? Então, digamos que aqui seja o ponto 1, né? Que vai ser o eixo x e o eixo y, né? Então, nós temos que o x ele vai variar nesse intervalo, né? Ele pode assumir qualquer valor dentro desse intervalo. E o y ele tem que ser menor do que 1 menos x. Então, vamos dar uma olhada aqui na reta y igual a 1 menos x, né? Essa reta aqui, ó. Onde esse ponto aqui é o ponto 1, né? E aí eu tenho essa reta aqui, ela representa o gráfico de y igual a 1 menos x, tá bom? Então, os pontos x e y, né, pertencentes ao domínio, né, y menos 1 menos x, são pontos dessa região aqui, ó, tá? Então, todos os pontos dessa região aqui, eles representam, né, esse domínio, né, que se no caso o y é menor do que 1 menos x, quer dizer que x mais y
ele tem que ser menor do que 1. Tá? Então, se x mais y é menor do que 1, então isso quer dizer que x ele tem que ser menor do que 1 menos y. Então, veja, eu estou mudando aqui essa posição pelo seguinte: como eu estou procurando a função de densidade condicionada de x dado um y, quer dizer que esse y aí já é um valor que foi dado. Tá? Então, o y ele não é o valor que eu estou procurando. Então, já que o y foi dado, eu não posso escolher qualquer valor para x. Tá? Então, por exemplo, digamos que esse ponto aqui seja o ponto que representa o valor que foi dado a y, né? Então, nós temos que o x aqui tem que ser até esse ponto, né? Isso aqui é o x máximo, né? Vamos botar aqui x máximo. Então, isso quer dizer que o x tem que estar dentro desse intervalo aqui. E esse intervalo aqui representa exatamente o 1 menos y, né? É o comprimento desse intervalo. Então, nós temos aqui, né? E eu vou trabalhar então com o x sendo menor do que 1 menos y. Então, vamos calcular aqui a densidade, a função densidade, né, marginal de y, né? Dado um yzinho. E aí, nesse caso aqui da função densidade marginal, eu vou integrar em relação a x, né? Então, o x vai variar de 0 até 1 menos y. Bom? E aí, agora, o x é quem está limitado pelo valor de y. Então, vai ser o f de x, né? Que vai ser 6 vezes 1 menos x menos y dx, né? E aí, calculando essa integral aqui, nós temos 6 vezes x menos x ao quadrado sobre 2 menos x vezes y. Isso daqui que vai estar variando de 0 a 1 menos y. E aí, nós temos o seguinte, vou fazer aqui a distribuição, né? Então, vai ficar 6x menos 3x ao quadrado menos 6xy, variando de 0 a 1 menos y. Se eu substituir x aí por 0, dá tudo 0, né? Então, só vou substituir então, por 1 menos y. Então, vai ficar aqui, ó, 6 vezes, né? 1 menos y menos 3 vezes o quadrado de 1 menos y menos 6y vezes 1 menos y. E aqui, fazendo a distribuição, eu tenho 6 menos 6y. Desse lado aqui eu já vou botar o resultado direto, tá? Então, vai ficar menos 3 mais 6y menos 3y ao quadrado. E, por fim, eu vou ter menos 6y mais 6y ao quadrado. E agora, vamos reduzir os semelhantes, né? Então, eu tenho 6 somado com menos 3, que dá 3. Depois, menos 6y mais 6y, né? Então, aqui vai dar 0. Menos 6y. Depois, nós temos menos 3y ao quadrado mais 6y ao quadrado. Então, fica mais 3y ao quadrado. Aqui eu vou botar o 3 em evidência, né? Aí fica 3 vezes 1 menos 2y mais y ao quadrado. E 1 menos 2y mais y ao quadrado é um trinômio quadrado perfeito, né? Então, eu posso escrever isso aqui como sendo 3 vezes y, 1 menos y ao quadrado. Bom, então, essa é a função densidade marginal de y. E aí, agora, eu posso calcular, né, determinar a função densidade condicional de x, né, dado y. Então, isso aqui vai ficar o f de x, que é 6 vezes 1 menos x menos y, sobre a função densidade marginal de y, né, que fica 3 vezes 1 menos y ao quadrado. Eu posso cortar aqui, né? 6 dividido por 3, que dá 2. E aí fica, né? 2 vezes 1 menos x menos y sobre o quadrado, né, da diferença entre 1 e y. Assim, a gente encontra a função
densidade condicionada de x dado um valor de y, né? Lembrando que y aqui ele é um parâmetro, então x é quem vai variar, certo? Agora vamos ver a função densidade condicionada de y dado um valor a x, né? Então nesse caso ele fica assim, né? Função densidade condicionada de y dado x, de yzinho dado um xzinho, né? Então vai ficar a função densidade conjunta de x e y sobre a função densidade marginal de x, né? E aí nesse caso é quem a gente vai ter que encontrar. E aí ele vale da mesma situação, né? No caso, o x aí ele é um parâmetro, né? Então ele já foi dado. Então significa dizer que o y é que vai ter um limite, né? Lembrando então que nesse caso, voltando aqui o gráfico, né? Bom, o x está variando aqui e o y é quem tem que ser dado, né? Então nesse caso o y aqui ele vai ser menor do que 1 menos x, né? Então o y ele vai variar de 0 até 1 menos x. Então eu tenho que o f, a função, né? Densidade marginal de x, eu vou nesse caso integrar em relação a y, né? Então vai ser a integral de 0 a 1 menos x de 6 vezes 1 menos x menos y, tá? dy, nesse caso aqui. Bom, gente, vocês vão ver que a forma de calcular isso daqui é semelhante ao que nós fizemos para calcular a função densidade marginal de y. Então vai ficar 3 vezes 1 menos x elevado ao quadrado, tá? Vocês fazendo o cálculo, vocês vão ver que no final vai dar isso daqui. Então, a função densidade condicionada, né, de y dado x, né? Aí aqui vai ficar o yzinho dado xzinho, ele vai ser 6 vezes 1 menos x menos y sobre 3 vezes 1 menos x ao quadrado, né? E aí, simplificando aqui, né, que vai dar 2, então vai ficar 2 vezes 1 menos x menos y sobre o quadrado da diferença entre 1 e x, né? Tá? Pronto. Então, assim vocês viram, tá? Aqui aí só fica só um detalhe aqui. Com relação à função densidade condicionada de y em relação a x, nós temos aqui que, como o x ele é um parâmetro, vamos ver aqui, como o x ele é um parâmetro, tá? Nesse caso aqui, então nós temos que y vai de 0 até 1 menos x. Já nesse daqui, que é a função densidade condicional de x dado y, o y que é o parâmetro, o y já é um valor que já foi dado, ele vai ser conhecido, né? Então, nesse caso aqui, o x é que é variável e o x ele vai variar de 0 até 1 menos y. Agora, a esperança condicionada, né? Então, a esperança condicional de y dado um valor de x que é igual a um xzinho, ele é definida dessa forma aqui, tá? Então, temos que a esperança de y dado xzinho, ele é igual à integral de menos infinito a mais infinito de y vezes a função densidade condicionada de y dado o x dy, tá? E se caso eu quiser a esperança de x dado y, ou esperança condicionada de x dado y, aí é só inverter as variáveis, né? Então aqui vai menos infinito até o mais infinito de x vezes o f, né? A função densidade condicionada de x dado y, xzinho dado yzinho, né? E aí fica dx. Suponha que o f de xy seja igual a 1 meio, dado essas condições aqui apresentadas, né? Tá? Ou seja, a diferença entre x e y tem que ser maior ou igual a 0, o x tem que ser menor ou igual a 2, e tanto o x como o y, eles têm que ser números positivos. E caso contrário,
o valor é zero. Então, determine a esperança condicional de x e y. Então, o primeiro passo é a gente entender o que é essa condição aqui. Então, nós temos aqui que x menos y, ele tem que ser maior ou igual a zero. Então, isso implica dizer que o y ele tem que ser menor ou igual a x. Tá? Temos ainda que x ele tem que ser menor ou igual a 2. Então, vamos botar aqui, x tem que ser menor ou igual a 2. E, por fim, temos que o x e o y tem que ser maior que zero. Então, juntando essas informações, né, x e y tem que ser maior ou igual a zero. Então, juntando essas informações, nós temos que o y aqui tem que ser maior ou igual a zero. E o y tem que ser menor ou igual a x. E o x tem que ser menor ou igual a 2. Pronto. Então, essa condição aqui, né, podemos reescrever dessa maneira aqui, tá? Como sendo 0 menor ou igual a y, menor ou igual a x, menor ou igual a 2. E agora podemos ver a esperança de x dado y primeiro, né? Então, isso daqui vai ser a integral de menos infinito até o mais infinito da função densidade condicional de x dado y, né? Dx. Aí, lembrando que essa função densidade condicionada, ela vai ser o quê, né? Ela vai ser a função densidade conjunta de x e y dividido pela função densidade marginal de y, né? E a função densidade marginal de y não foi dada. Então, é algo que a gente tem que calcular. Então, o primeiro passo aqui, né? A função densidade marginal de y, ele vai ser a integral. Aí agora, lembrando, como a gente está fazendo a função densidade marginal em relação a y, então a gente vai integrar em relação a x. Aí a gente vem dar uma olhada aqui, ó. No caso, o x está variando entre y e 2, né? Tá? Então, quer dizer que x vai variar de y até 2. Aí vem o f de x, que é 1 meio dx. 1 meio é uma constante, né? Então, fica só 1 meio vezes x, né? Variando de y até 2. E aí, isso aqui vai ficar 2 menos y sobre 2, né? E aí agora a gente pode calcular a função densidade condicionada, né, de x em relação, né, a y igual a yzinho. Então, o f condicionado de x dado um yzinho, ele vai ser igual a o f de xy, que é 1 meio, sobre a função densidade marginal de y, né, que é 2 menos y sobre 2. Então, isso aqui vai ficar 1 sobre 2 menos y. Pronto. Aí agora que eu achei a função densidade marginal, ou função densidade condicionada de x, dado y, né? Lembrando que y aqui, ele é um parâmetro, né? Então, quer dizer que o x vai estar variando entre o parâmetro y e o número 2, né? Então, agora a gente pode determinar a esperança condicional de x. Então, a esperança condicional de x dado um yzinho, ele vai ser a integral. Aí, agora eu estou integrando novamente em relação a x, né? E x está variando de y a 2. Então, vai ser x, vai ser x vezes a função densidade condicionada de x dada a y, que é 1 sobre 2 menos y dx, né? Aí, 1 sobre 2 menos y, ele aqui é uma constante, né? Então, fica 1 sobre 2 menos y vezes a integral de x, que é x ao quadrado sobre 2, variando de y até o número 2, né? Bom, substituindo o x aqui, ele vai ficar assim, né? 2 ao quadrado, que vai ser 4, menos y ao quadrado, sobre 2 vezes 2 menos y, né? Aí, 4 menos y ao quadrado
eu posso fatorar ele aqui, né? E escrever como sendo 2 mais y vezes 2 menos y sobre 2 vezes 2 menos y, né? E aí aqui eu posso simplificar e o resultado fica 2 mais y sobre 2. Aí, então, a esperança condicionada de x dado y, ele vai ser a média aritmética entre 2 e y. Agora, vamos determinar a esperança condicionada, né, de y dado um xzinho. Ele vai ser o quê? A integral, né, de menos infinito até o mais infinito, da função densidade condicionada de y, né, dado x, dy, né? E aí, a função densidade condicionada de y dado x, e ele vai ser, né, o f de xy, que é a função densidade conjunta de xy, dividido pela função densidade marginal de x, né? Então, vamos começar aqui pela função densidade marginal de x. E ela vai ser a integral em relação a y. Então, vamos dar uma olhada aqui como é a variação do y, né? O y, ele está variando entre 0 e x, né? Ele vai variar de 0 a x. Então, 0 a x de 1 meio dy. E aí aqui fica, né? 1 meio vezes y, que vai variar de 0 a x. E no final fica x sobre 2. Tá? Então, dessa maneira, nós temos que a função densidade condicionada de y dado x, ele vai ser o f de xy, que é 1 meio, sobre x sobre 2. Né? E no final isso aqui fica 1 sobre x. Lembrando que nesse caso aqui, o x está como um parâmetro. Né? Então, o y ele vai ser, né, 0 menor ou igual a y, menor ou igual a x. E agora que nós já temos a função densidade condicionada de y em relação, né, dado um valor de x, podemos calcular a esperança agora, né, de y dado um valor, né, para x, assumindo um valor xzinho. Ele vai ser a integral. Aí, lembra, estou integrando em relação a y, né? E o y está variando de 0 a x. Então, fica y vezes a função densidade condicionada de y dado x, ficou 1 sobre x dy, né? 1 sobre x, ele aqui é como se fosse uma constante, então só vou integrar o y, né? Então fica 1 sobre x vezes y ao quadrado sobre 2. Variando de 0 até o x. E aí aqui vai ficar x ao quadrado sobre 2x, né? E no final fica só x sobre 2. Então, a esperança de y dado um valor de x vai ser a metade do valor que x assumir. Bom, vamos considerar aqui duas variáveis x e y que tem função densidade conjunta f de xy. E aí vamos considerar a existência de duas outras variáveis aleatórias z e w, aonde z e w elas podem ser determinadas a partir de uma outra função de x e y, né? Então z ele pode ser definido por uma função em xy e w também pode ser definido aqui por uma função em xy. E aí, considerando que essas funções permitam, então, escrever as variáveis x e y em função de z e w. Então, o que nós desejamos agora é encontrar uma função densidade de z e w. Tá? Então, tem uma função densidade em xy e agora eu quero escrever essa função densidade, só que agora em função de z e de w, e não mais em x e y. Tá? E aí, para fazer isso, a fórmula é essa daqui, ó, que vocês estão vendo. Tá? Então, o g, que vai ser a nova função densidade,
de Z e W, ele vai ser o f, que é a função densidade de x e y, sendo que no lugar do x eu vou escrever a função em Z e W que define o x. E no lugar do y eu vou escrever a função de Z e W que define o y, multiplicado pelo módulo de j. E quem é esse j? O j é o chamado de jacobiano de transformação, que leva a variável conjunta xy na variável conjunta zw. E ela é determinada aqui, ó, por essa relação aqui, tá? Então, j vai ser o quê? A derivada parcial de x em relação a z, a derivada parcial de x em relação a w, a derivada parcial de y em relação a z e a derivada parcial de y em relação a w. Tá? Isso aqui vocês devem saber calcular, devem ter visto em alguma disciplina de cálculo. E no caso, aqui eu estou trabalhando com duas variáveis, né? No caso de ser uma única variável do tipo y igual a 1h de x, então o jacobiano de transformação vai ser só a derivada de x em relação a y, né? E x vai ser apenas a função inversa de y. E aí, para a gente exemplificar, né, considere o exemplo no qual nós tínhamos, né, o f de xy igual a 4xy, onde a função densidade marginal de x era 2x e a função densidade marginal de y era 2y, tá? E aí, o x e o y a gente verifica que eles são independentes. E aí ele quer que determine a função densidade, né, f, né, de z, dado que a variável z ele é igual à variável x vezes a variável y. E ele apresenta uma variável w que vai ser igual à variável x, né? Então, a estratégia que nós vamos adotar é a seguinte. A gente pode determinar, então, uma função densidade em relação às variáveis z e w, né? Que foi dada aqui em relação a x e a y. Então, vamos escrever uma função densidade em relação a z e a w. E aí, a partir dessa função, a gente pode encontrar a função densidade marginal de z. Tá? Então, para isso, primeiro nós temos que escrever x e y em função de z e w. Então, como nós já temos aqui que w é igual a x, né? Então, isso implica dizer, né, que z, que é igual a xy, nós temos então que z ele vai ser igual a wy, o que implica dizer que y ele vai ser igual a z sobre w. Tá? Então, nós já temos aqui então as funções, né? X vai ser igual a w e y vai ser igual a z sobre w. Então, antes da gente fazer a transformação, temos que encontrar primeiro o jacobiano de transformação, né? Então, nós temos que o jacobiano de transformação, ele vai ser a matriz aonde temos a derivada de x em relação a z, depois a derivada de x em relação a w, depois a derivada de y em relação a z e a derivada de y em relação a w. Tá? Então vai ficar assim, né? A derivada de x em relação a z. Como x é igual a w, né? E w aqui então seria uma constante. Então a derivada de w em relação a z é zero. Agora temos a derivada de x em relação a w. Então vai dar 1. Agora a derivada de y em relação a z, né? Aí vai ficar 1 sobre w. Por fim, a derivada de y em relação a w, né? Então, quando a gente faz z sobre w, né, essa derivada aqui, ele vai ficar menos z sobre w ao quadrado. E agora, nós temos que encontrar esse determinante, né? Então, quando vocês fazem um cálculo desse determinante, vocês vão ver que o resultado vai ser menos 1 sobre w. E agora a gente aplica aqui, né, para encontrar a função densidade em z e w, né? Ele vai ser o quê? A função densidade de x e y, que é x que é igual a w, e y que é igual a z sobre w. Isso daqui vezes
o módulo do jacobiano de transformação, né? Que nós calculamos aqui e é menos 1 sobre W. Então, o f de W e Z sobre W, lembrando que esse fzinho aqui, né? Ele é 4 vezes x vezes y, né? Então, vai ficar 4 vezes o x, que é W, vezes o y, que é Z sobre W, vezes o módulo do jacobiano de transformação, que foi menos 1 sobre W, né? Aí aqui eu corto esses dois, e aí nós temos 4 vezes Z sobre W, né? Agora, para a gente saber qual é a função densidade marginal de Z, é importante a gente saber primeiro qual é o intervalo em que Z e W estão inseridos. Então, voltando aqui, né? Lembrando que x ele está variando de 0 a 1. Como W é igual a x, tá? Então, a gente tem aqui o seguinte, né? Que 0 é menor do que x, que é menor do que 1. Então, isso implica dizer, né? Que 0 vai ser menor do que W, menor do que 1. Já o y, nós temos que ele também está entre 0 e 1, né? Só que o y é Z sobre W. Então, nós temos que 0 vai ser menor do que Z sobre W, tem que ser menor do que 1. Aí, multiplicando todos os membros por W, né? Nós temos que 0 é menor do que Z, que é menor do que W, né? E W ele vai ser menor do que 1. Pronto. Então, nós vamos observar então esse intervalo, né? 0 é menor do que Z, menor do que W, menor do que 1, para determinar a função densidade marginal da variável Z. Então, a função densidade marginal de Z, né? Ele vai ser a integral em relação a W, né? E aí veja que W ele varia aqui, né? Entre Z e 1, né? É a variação do W aqui, ó, entre Z e 1. Então, nós vamos ter, né, de Z até 1, que é o valor de W, do f de Z de W, que é 4Z sobre W, dW, né? Bom, como eu estou integrando em relação à variável W, então esse 4Z ele é uma constante. Então, vou botar ele fora da integral, fica assim. Aí, variando de Z a 1, de 1 sobre W. dW. A integral de 1 sobre W é o ln de W, né? Então, fica 4Z vezes o ln de W, variando de Z até 1. Então, isso aqui fica 4Z vezes o ln de 1 menos o ln de Z, né? E aí, dessa forma, nós temos aqui que a função densidade marginal de Z, né? Ele vai ser menos 4Z vezes o ln de Z, né? Pronto. E assim eu termino esse vídeo. As dúvidas que vocês tiverem, coloquem lá no Classroom, coloquem no nosso grupo do Telegram. Tá bom? Então, até a próxima aula.